Olá, eu sou a professora Patrícia Perso e hoje daremos continuidade à aula A1. Estudaremos os conjuntos dos números irracionais, conjunto dos números reais e veremos uma muito breve introdução ao conjunto dos complexos. Os números irracionais. Vocês conhecem os números irracionais? São qualquer números que não podem ser escritos na forma de fração. Primeiro, vou falar brevemente sobre o Teorema de Pitágoras, para depois entrarmos nos números irracionais. Temos aqui um triângulo retângulo, onde o lado A forma um ângulo de 90 graus com o lado B. Os ângulos alfa e beta são ângulos menores que 90 graus. Com isso, temos um triângulo retângulo. Para calcular este comprimento aqui, o C, que chamamos de hipotenusa, usamos essa expressão aqui. O cateto A ao quadrado mais o cateto B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então, temos o Teorema de Pitágoras, temos essa expressão para calcular este comprimento aqui de um triângulo retângulo. Temos este exemplo aqui, onde este lado vale 1, este outro lado vale 1. O valor da hipotenusa será 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a C ao quadrado. Com isso, C ao quadrado igual a 2, extraímos a raiz, obtemos C. C é igual a raiz de 2. Lembrando que este número aqui é sempre positivo, pois estamos calculando um comprimento. Mais um exemplo, onde temos este triângulo retângulo aqui e vamos calcular o valor da hipotenusa. Este cateto vale 2 e este vale 3. 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a h ao quadrado. Então, temos que 9 mais 4 é igual a 13. H ao quadrado é igual a 13. Extraímos a raiz e assim obtemos o valor da hipotenusa. H é igual a raiz de 13. Então, vocês estão vendo aqui que todos estes números são irracionais. E por que estes números são irracionais? Porque eles podem ser escritos na forma decimais, com infinitas casas decimais, e nenhum deles são periódicos, são números não periódicos. E mais, esses números aqui, nenhum deles vocês vão conseguir escrever nesta forma de fração aqui. Lembrando que P e Q são números inteiros e o Q é diferente de zero. Raiz de 2, raiz de 15, raiz de 13, raiz de 1 sobre 3. Nenhum deles vocês conseguem escrever na forma de fração, onde P e Q são números inteiros. Há outros números irracionais. Por exemplo, o π, que vocês conhecem. O E, que vocês também conhecem, provavelmente com o nome de número neperiano, mas na literatura vocês vão encontrar o número E com vários nomes. Tem o número φ, que provavelmente vocês conhecem como proporção áurea, mas ele tem vários nomes também na literatura. E o número π, e e φ são números irracionais, pois todos esses números aqui são escritos na forma decimal, infinitas casas decimais e não periódicos. E mais, todos estes números aqui vocês não vão conseguir escrever na forma de fração P sobre Q, onde P e Q são números inteiros e o Q é diferente de zero. Temos aqui o conjunto dos números irracionais representado pela letra I maiúscula. Temos uma representação através de diagrama do conjunto dos números irracionais. E nesta reta aqui estamos representando vários números, entre eles os números irracionais. Raiz de 2, raiz de 0,5, raiz de 5. Agora vamos fazer um OBS, abrir um parênteses, para vocês entenderem como que eu achei na reta o ponto raiz de 5. Por exemplo,
Aqui temos uma reta, defini a origem desta reta, tracei uma circunferência. Agora vamos observar este triângulo retângulo, onde este comprimento aqui vale 2 e este comprimento vale 1. Assim, temos que a hipotenusa aqui, este segmento de reta, vale raiz de 5. Se este segmento de reta vale raiz de 5 e é o raio da minha circunferência, significa que este ponto aqui vale raiz de 5. E usando este exemplo aqui, determinamos vários pontos da reta de números irracionais. Aqui, que representa o valor raiz de 5, foi obtido, então, desta forma, neste exemplo. Agora, voltando ao conjunto dos números irracionais. Temos este diagrama, que é o conjunto dos números irracionais, e este outro diagrama aqui, que é o conjunto dos números racionais. Observamos que os números irracionais não contêm n, os números irracionais não contêm z e os números irracionais não contêm q. E mais, a soma desses dois conjuntos, o q, que são os números racionais, mais o i, os números irracionais, forma este grande conjunto aqui que vocês conhecem como os números reais, o conjunto dos números reais representado pela letra R maiúscula. Então, o conjunto dos números reais contém os números naturais, contém os números inteiros, contém os números racionais e contém os números irracionais. O conjunto dos números reais também pode ser representado por uma reta. Aqui temos a reta dos números reais, onde temos todos os números racionais, irracionais, inteiros, naturais, mas um número irracional. Na reta dos reais, conseguimos desenhar, representar todos esses números aqui. Agora eu vou fazer um resumo muito curto sobre o conjunto dos números complexos. Vocês já ouviram falar do número imaginário i? Ou de uma raiz negativa, por exemplo, raiz de menos 25? Sim, a raiz de menos 25 existe e ela pertence ao conjunto dos números complexos. Por exemplo, raiz de menos 25 é igual a mais ou menos 5i, ou mais 5i e menos 5i. O i é uma unidade imaginária e o i ao quadrado é igual a menos 1. No terceiro ano do ensino médio, vocês verão o porquê disso daqui, o porquê i ao quadrado é igual a menos 1. O número complexo ele pode ser representado dessa forma aqui, onde A e B pertencem ao conjunto dos números reais. Os números complexos também podem ser escritos por par ordenado. Por exemplo, aqui Z igual a A, B, onde A e B também pertencem ao conjunto dos números reais. No exemplo anterior, o Z ele pode ser escrito dessa forma aqui, 0 mais 5i e 0 menos 5i. Aqui observamos que o Z, que este número complexo, só contém parte imaginária. No exemplo que vimos, só contém parte imaginária e aqui, Z igual a 7 mais 0i. Neste caso, Z é igual a 7. Aqui, o número complexo só contém parte real. Um outro exemplo aqui, vários exemplos, agora usando esta expressão e o par ordenado. Lembrando que A e B são parâmetros e eles pertencem ao conjunto dos números reais. Então, o número Z aqui, escrito na forma 0 mais 3i, representado desta forma, ou pelo par ordenado
0,3. Este outro número, z igual a 8 menos 5i, escrito desta forma, ou pelo par ordenado 8 e menos 5. Temos este outro número, também número complexo, 7 mais 0i, escrito desta forma 7, z igual a 7, ou pelo par ordenado 7 e 0. Aqui temos o número complexo z, que é 0 mais 0i, escrito desta forma, z igual a 0, ou pelo par ordenado 0, 0. E olha só o nosso número i aqui. Z igual a 0 mais 1i. Então, o número complexo z é igual a i. Ou podemos escrever o número i como par ordenado 0, 1. Aqui observamos que, neste diagrama, que o conjunto dos números complexos contém o conjunto dos números reais. Hoje finalizamos a terceira parte da aula A1 e na próxima aula vamos focar na reta dos números reais. Gostou do vídeo? Dê um like, inscreva no canal, deixe o seu comentário, ative o sininho e ajude na divulgação das aulas. Até a próxima aula!